noite Taubaté, boa noite Vale do Paraíba, boa noite, bom dia, boa tarde a você que está nos acompanhando nas redes sociais também, e a você que está através da live, nos acompanhando também ao vivo, né? Agora aqui o nosso programa das 6 na TV Cidade. Sexta-feira, dia 1º de dezembro de 2017, o último mês do ano de 2017 já chegou, hein? Daqui a 30 dias nós já estamos virando essa página, né? E muita coisa eu sei que ainda falta para a gente fazer, muita gente, será que vai conseguir cumprir todas as promessas que fez no começo do ano? Bom, parece que eu não vou conseguir não, mas vamos boa para frente. 1º de dezembro é uma data importante para a gente lembrar que é o dia de luta e conscientização sobre a prevenção ao vírus HIV, né, e a AIDS. Durante muito tempo, essa data, as campanhas eram bem ostensivas a respeito disso, né? Agora parece que diminuiu um pouco, mas a AIDS não arrefeceu não, né? Existem muitas formas de transmissão e todo cuidado é pouco, a gente precisa estar sempre atento, né? Usando aí os preventivos, os preservativos, né? E procurando evitar adquirir o vírus HIV e posteriormente, com a manifestação dele, acontecer a AIDS. Então a gente tem que estar se prevenindo para que depois não possa remediar, porque remediar também é complicado, apesar de já existir o coquetel, né? O Brasil foi um dos países pioneiros em quebrar a patente aí, em relação ao assunto, né? Aos medicamentos, ainda é complicado muito a situação, então vamos prevenir para não ter que remediar. Lembrando que hoje também, já começou agora às 18 horas, mas a gente vai tentar chegar lá depois que acabar o programa. O Yuri Guimarães, artista plástico, está abrindo a exposição O Verbo, né? Hoje tem a vernissagem lá no solar da Viscondessa do Tremembé, que fica ali em frente à Rádio Difusora. Um abraço ao Yuri, a Jaque Mendes, né? E todos os artistas da nossa cidade que estão promovendo a arte, né? Amanhã nós também estaremos acontecendo aqui em Taubaté a campanha Sou Bandista, Sou Doador. Ontem recebemos o Paulo Bonani, recebemos o Pai Gilberto aqui para falar sobre o assunto a partir das 8 horas da manhã até as 12 horas lá no Hemocentro, o Hemonúcleo, que agora fica na Avenida Inglaterra, número 190. Então você pode confraternizar junto com os ubandistas amanhã a partir das 8 horas da manhã, ou pode durante a semana também fazer a doação de sangue, porque é importante, né? Todos os dias existem pessoas doentes que precisam de receber o sangue. Recebemos lá também da Rose do CMDCA, né? Esse cartazinho aqui, ó, Imposto de Renda do Bem. Parte do seu imposto de renda pode ajudar projetos sociais que atendem crianças da nossa cidade, né? Então é importante, saiba como contribuir, as pessoas físicas, pessoas jurídicas podem contribuir para esse fundo, né? Fundo municipal que proporciona aí cidadania às crianças e adolescentes. Então você pode ligar para 99111 6402, 99111 6402 e saber mais detalhes a respeito de como fazer essa doação ao fundo da criança e adolescente, que vai acabar gerando recursos para as entidades que atuam na proteção e na defesa dos das nossas crianças e dos nossos adolescentes aqui de Taubaté. É importantíssimo e tem prazo, até o dia 31 de dezembro só que pode fazer isso, hein? Senão só ano que vem. Então, se puder contribuir, aproveite. Bom, gente, os recados dados, né? As informações passadas. Agora nós vamos receber aqui no nosso estúdio o Felipe Rezende Santos, ele que é arquiteto e artista visual, né? A gente está até questionando a respeito disso, né? Artista plástico, ele que tem um estudo sobre o município de Taubaté, até porque a nossa cidade está completando agora no próximo dia 5 de dezembro 372 anos de elevação à categoria de vila, né? É importante, como a professora Lia Mariotto explicou aqui, a elevação à categoria de vila prova que antes disso já existia povoamento na cidade, né? Mas a partir daí é que a cidade tomou os rumos e alavancou e chegou aqui hoje. Mas quem vai contar um pouco sobre esse olhar sobre Taubaté é o Felipe, e eu antes dou boa noite para você, Felipe. Boa noite, André, tudo bem? Bom, nós estamos falando aqui dos rumos da cidade, né?
das expectativas, perspectivas e análise do passado. Você apresentou um trabalho, uma tese de mestrado, né? Isso, uma dissertação, né, de mestrado aqui na Unital mesmo, no programa de economia e no programa de planejamento e desenvolvimento regional, no curso de economia aqui no ICAS, aqui da Unital, onde eu tive lá a orientação do professor Edson Trajano, né, que é economista e tal. E aí eu comecei a estudar a relação do que a gente está chamando hoje em dia de economia criativa, né? Que é essa economia que na verdade trabalha com essas áreas criativas em geral, que envolve arte, envolve arquitetura, TV, rádio, publicidade, né? Cultura de forma geral. E eu fiz um recorte, um olhar sobre Taubaté mais focado nas artes, na cultura e no folclore da cidade, né? Equipamentos públicos voltados para a cultura, políticas públicas que a cidade já tem, ou que o próprio Ministério da Cultura oferece, né, para os municípios se alinharem e tal. E pesquisei um pouco essa história aí, né, do desenvolvimento da cidade a partir desse tipo de economia, que é meio que uma novidade, entre aspas, no mundo agora, né? Bom, vamos fazer um parâmetro, né? Que estágio Taubaté está? Ele está como que a gente pode definir esse momento atual? Nós temos lá um período passado em que a nossa cidade era toda voltada à base cafeeira, economia de subsistência, né? O que vinha da terra. E hoje nós estamos num momento em que nós temos aí como parâmetro São José dos Campos, que é uma cidade altamente tecnológica, mas ainda nós não chegamos no estado de São José dos Campos. Nós estamos em que estágio? Como que podemos definir esse momento? Taubaté é uma cidade curiosa porque a minha pesquisa lá se trata de ciclos de desenvolvimento, vamos dizer, né? Então a gente tem desenvolvimento econômico, propriamente dito. Taubaté é uma cidade curiosa porque ela está no meio de um caminho, todo mundo vive falando isso, no meio do vale e tal, e participou de diversos ciclos de desenvolvimento que estão atrelados até a história do próprio país como um todo. Você tem lá no comecinho, isso aí eu estou falando coisas, né, lugar comum, né? A gente tem a exploração do ouro, depois tem café e tal. Taubaté chegou a sediar o próprio convênio do café, né? Fez parte ativamente desses ciclos todos, onde criou-se elites, né? Com relação a esse tipo de economia. E depois a gente tem a indústria, que vem o Félix Guizar, Jacques Félix, que fundou a cidade, Félix Guizar, que montou a CTI, então participou praticamente de todos esses ciclos. E depois você tem a universidade, que coloca a cidade, vamos dizer assim, na cultura do conhecimento, né, na economia do conhecimento, da informação, que é uma economia que movimenta muito a cidade hoje em dia, as universidades. E depois disso a gente meio que na minha opinião, Taubaté ainda está precisando de uma diretriz de desenvolvimento, talvez aproveitando um pouco mais essas histórias mais recentes, essas novidades, né, que se tratam da economia criativa, economia da cultura, porque é uma cidade que tem em si um arcabouço muito grande de alternativas e possibilidades, né? De riqueza, vamos dizer assim, ativos econômicos que podem ser trabalhados no sentido do desenvolvimento. Geração de renda, geração de emprego, mesmo o reforçamento das identidades culturais do local e da região. Então Taubaté, eu creio que tem uma economia é uma cidade que, como aqui a gente está no meio de um certo caminho, de um eixo muito importante do país, a cidade, o IDH de Taubaté é número 40, né? O Brasil tem 5.560 cidades, Taubaté está no número 40 em IDH. É uma cidade de desenvolvimento econômico aparentemente muito pungente. O que a gente não vê é o produto social disso, né? A cidade mais cresce do que se desenvolve. E cresce no sentido de que gera-se muita riqueza, mas isso não é tão distribuído, de certa forma, para a maioria da população, né? O conceito de crescimento é diferente do desenvolvimento, né? O crescimento econômico crescer no ponto de vista de aumentar o bolo da economia, e o desenvolvimento seria dividir isso, distribuir isso, né? Políticas públicas, enfim. Mas a cidade já tem algumas políticas, agora acabou de ser aprovado o tal do Plano Nacional de Cultura aqui na cidade, Plano Municipal, né? Atrelado ao Plano Nacional. Estamos caminhando nesse sentido. Mas a gente não tem ainda uma classe muito organizada, na minha opinião, né? Espaços públicos preparados muitas vezes
para receber essas atividades, políticas que deem fomento para os artistas de forma geral. Então eu vejo que é uma cidade que tem muito potencial, tem muita coisa acontecendo, mas ainda falta planejamento em cima disso, na minha opinião. Né? Mas que fatores que levam a isso? Seria a falta, por exemplo, de participação mais efetiva e cidadã do próprio taubatiano, que às vezes não permite que a gente cresça de forma que sustente, né, outras possibilidades? Pois é, o que eu acredito hoje em dia é que existe uma cultura que foi muito criticada por um grupo que eu estudei durante o mestrado, que é a Escola de Frankfurt, né, onde tem lá o Adorno, os caras que estavam falando lá das revoluções da cultura de massa, da indústria cultural. O que eu acredito é que eu vejo hoje em Taubaté é que é uma massa, a maioria das pessoas estão consumindo muito produto e modos de vida e tal, que estão atrelados à indústria cultural, e a gente esquece um pouquinho as identidades locais, né, os potenciais locais. Então, certamente existe uma cooptação aí, né, de mídias, grandes mídias e grandes veículos e tal, grandes empresas, grandes marcas, que acabam se implantando na cidade e difundindo um pouquinho, misturando, bagunçando um pouquinho as identidades locais. Então o taubatiano acaba tendo muito mais opção nesse sentido do que opções que ele possa valorizar, como a própria cultura, a própria história, o folclore e tal, né? Entre outras questões, né? Entre artes visuais, poesia, música, literatura e tal. Então eu percebo que existe uma competição muito grande, né? Você faz um evento de abertura, de lançamento de um livro, vai lá 30, 40, 50 pessoas, e o shopping está lotado com milhares de pessoas todo santo dia. Então eu creio que um problema é um pouco esse, falta política pública, falta interesse com certeza um pouco mais da população, até consciência mesmo de perceber que está participando de um processo que é um processo massificante, né, do ponto de vista mais de cultura de massa, de indústria cultural. Essa própria questão da indústria cultural às vezes é complicado, né? Pois é. Eu não sei se é o seu olhar, mas eu tenho um olhar assim tão crítico em relação ao uso e exploração de imagem, como por exemplo de Mazzaropi e de Monteiro Lobato, que tem hora que eu acho que eles estão revirando o túmulo, né? A forma que é usada. Pois é. A gente vê, por exemplo, uma Disney, né? Com menos elementos, com menos personagens, hoje é um império. E nós não temos aqui algo que seria atrativo, por exemplo, no caso do Monteiro Lobato, ou a própria história do Mazzaropi, representativa para o cinema nacional, não é aproveitada isso até para explorar os potenciais da cidade, né? Sem dúvida. Se você pegar, por exemplo, eu vejo muitas pessoas criticarem, não, porque não usa outra coisa, só usa Monteiro Lobato, só usa... Eu mesmo, em alguns momentos, já tive essa visão, mas eu creio que se você pegar o Shakespeare na Inglaterra, os caras usam o Shakespeare lá há quantos anos? Quantas centenas de anos, né? E tem gente que sai de vários lugares do mundo para ir lá visitar, né, todas as questões relacionadas, por exemplo, ao Shakespeare lá. É uma cultura centenária, mas que hoje é uma referência, né, de um escritor, é uma referência do próprio país, da cultura inglesa e tal. A gente poderia muito bem começar a trabalhar os nossos ícones nesse sentido, né, levar a sério, criar condições de aproximar esse conhecimento da população como um todo, principalmente dos jovens que estão aí ouvindo, que às vezes um universo cultural muito empobrecido hoje em dia, na minha opinião. E o nosso universo cultural é muito rico, né? A gente citou dois nomes, mas tem tantos outros que a população desconhece. Conhece, né? Inclusive no Vale do Paraíba, né? Se você for pegar, existe uma fotógrafa, né, que era da cidade, que chama a senhora Remedica Falco, que foi a primeira fotógrafa do Vale do Paraíba, né? Mulher, no caso, né? Você tem, além de... os nomes que mais se falam é Cid Campelo, Cid Moreira, Hebe Camargo, o próprio Alfredo Camargo, por exemplo, falando da Hebe, lembrei do Feio Camargo, que é uma das cidades da região, que é a única cidade que tem uma escolinha de artes no porte da Feio Camargo, que forma dezenas de jovens aí todo ano nesse segmento, e a cidade a gente não vê depois dessa produção atuando, né? Você vê a formação desses jovens e não vê a produção depois, onde é que esses jovens vão mostrar o que aprenderam lá e tal. Mas a cidade tem uma riqueza muito grande em cultura popular, ritmos como Moçambique, Congada, né? Enfim, agora tem até o maracatu, né? com o Itaribá. No campo da cultura popular, no campo da literatura, você tem
falando do Monteiro Lobato, mas agora você tem diversos outros despontando aí devagarinho. A cidade carrega o nome de capital da literatura infantil, aprovado em Senado, um pedido pela Câmara Municipal, aprovado lá no Senado por lei e tal, federal. É o título da cidade. Já tem algumas coisas acontecendo. Nas artes visuais a gente tem, agora vou me esquecer o nome do grande pintor taubatiano aí, porque todo mundo fala, acho que o Justino é taubatiano, mas ele não é. Mas tem um outro que é taubatiano que eu não me lembro. Demétrios. O Demétrios, né? Uma senhora, dona Georgina Albuquerque, que foi uma das impressionistas brasileiras mais importantes, taubatiana. Né? Então a gente tem um arcabouço muito grande, né? Clodomiro Amazonas. Clodomiro Amazonas, ele que eu estava tentando lembrar, não era o Demétrios não. Enfim, no campo da escultura, da literatura, no campo do cinema, o Mazzaropi. Os Estados Unidos está dominando o mundo com o cinema. Nós tivemos um Mazzaropi e não estamos dando bola para isso. Né? Então hoje a gente ouve falar quando você ouve falar quando você vê filmes americanos, o tempo todo eles estão ali embutindo os signos nas culturas deles ali nos filmes, né? E o cinema serve muito para isso. A crítica sobre a indústria cultural é muito baseada em cima dessa hegemonia da cultura americana que se utilizou do cinema para difundir para o mundo afora todos os seus potenciais, a cultura deles. E a gente fica mais consumindo do que produzindo, consumindo o que vem de fora e produzindo muito pouco, até para exportar que seja, né? De certa maneira. Agora tem as figureiras, artesanato, enfim, né? Tem realmente bastante, tem camadas e camadas aí de potenciais. Pois é, eu vi uma frase sua lá no seu Facebook, né, inclusive com uma foto, acompanhando uma foto, diz que a cidade é feita em camadas, de camadas, né? Pois é. Eu gostaria que você explicasse esse conceito que você procurou passar e que você procura... Pois é, a ideia é que a cidade ela se dá por um movimento econômico, uma dinâmica econômica. Né? Então, até tem um livro muito legal editado pelo Museu da Pessoa e a editora SESC, que conta a história do Vale do Paraíba a partir dos seus caminhos. Né? Então a gente tinha aqui trilhas indígenas, depois a gente tem a ferrovia e depois as estradas de rodagem mesmo. E é ao longo dos caminhos que essas cidades se desenvolveram. E uma cidade funciona mais ou menos como? Né? Um núcleo de um povoamento, a princípio, dado por algum motivo, no caso de Taubaté, a bica ali do bugre, onde os bandeirantes paravam, as tropas bandeiristas paravam para alimentar os cavalos, para fazer trocas. Dessas trocas nasce alguém que, quer saber, eu vou ficar por aqui mesmo, monta um negocinho, planta não sei o que lá, quando chegar o bandeirante eu já forneço, troco e tal, e vai nascer um povoado que vai se fixando naquele lugar. Aquilo que é transitório passa a estabelecer permanências. Essa permanência tem um primeiro núcleo e essas camadas novas da cidade vão se dando na medida que os processos de desenvolvimento vão acontecendo. Então Taubaté, como participou de muitos processos de desenvolvimento ao longo de todos os ciclos econômicos do Brasil praticamente, é uma cidade muito diversificada, né? Tem um traçado urbano central bastante colonial e um traçado extremamente moderno, que é no caso da CTI, modernista propriamente dito. E camadas também, porque uma cidade ela tem uma camada que é econômica, política, social, cultural, né? São esferas do qual a cidade é composta, vamos dizer assim, a dinâmica está mais atrelada às questões de planejamento e tal. Mas é nesse sentido que a cidade é feita em camadas, né? Que é, no meu ver. Quer dizer, até o mesmo momento que respira o modernismo, respira o provincianismo, né? Pois é, de fato, né? A gente tem, por exemplo, 372 anos, como você colocou, né? A gente tem uma universidade extremamente com pesquisas de ponta e temos questões extremamente ainda enraizadas, né? Realmente é uma cidade bastante paradoxal, vamos dizer, nesse sentido. Tem lugares que a gente até vê os coronéis, né? Só falta ter uma estrelinha no peito e também vir acompanhado do xerife, mas vamos passar isso daí para frente, né? Quando você propôs a fazer esse estudo, você também encontrou caminhos né, para apontar outras formas, né, de mudança. Como que o poder público pode atuar para poder trabalhar esse contexto da economia criativa, né, explorar esses potenciais na cidade? Tá. Olha, eu vou contar um pouquinho o caso do governo de Londres. Na verdade, a economia criativa ela começa com as movimentações do governo da Austrália,
tratando de desenvolvimento regional. O desenvolvimento regional ele vai estar atrelado aos potenciais e problemáticas e potenciais que a região possui. E aí o que você faz quando você tem um problema? Você cria uma solução. Às vezes a solução está dentro do problema. Se você não tivesse um problema, você não nem pensaria nisso. Então, na verdade, o problema impulsiona o homem a resolver todas as suas questões, né? Isso foi desde que o homem é homem, na minha opinião. A criatividade ela já é motor do desenvolvimento do homem, sempre foi. Você tem uma questão para ser resolvida, você inventa uma maneira, compõe lá, chega a uma solução. A Austrália estava precisando competir do ponto de vista do desenvolvimento deles como país para atrair turismo, atrair, né, outras economias. É um lugar onde você não pode mexer no meio ambiente, tem restrições e tal. O que sobra? Sobra explorar isso de uma maneira, vamos dizer assim, não nociva. E começou a trabalhar com esse conceito de uma nação criativa. O governo de Londres, em 97, percebe essa movimentação, e os caras estão despontados desde sempre, né? A Inglaterra sempre foi o pioneiro em muita coisa, e começa a criar um mapeamento no país de todo tipo de atividade que tem a ver com atividades criativas, que não tem a ver com a indústria tradicional. Indústria tradicional entende-se automobilística, armamentos, indústrias que são mais convencionais, né? E começa a trabalhar em cima das indústrias que ela chamou de criativas. Então, que trabalha em cima de profissionais que usam a criatividade para mover soluções em cima de problemas. E ela cria um mapeamento. O poder público, o Conselho de Cultura de Londres, começa a criar uma força-tarefa de mapeamento desses potenciais. Então, eu acho que, no caso da política pública em Taubaté, seria muito importante um mapeamento para começar. Você não consegue resolver aquilo que você não conhece. É o que eu ouvi um urbanista falando há pouco tempo, né? Então, basicamente, um mega mapeamento, um mapeamento bacana, dividido por segmentos, que é um pouco a ver com o meu trabalho, né? E aí, a partir daí, começa a entender como é que esses agentes, que muitas vezes são artesãos, são músicos, são artistas, e a economia criativa é muito dividida assim. A arquitetura, por exemplo, também é um segmento, só que a maior indústria que se tem é a construção civil, que cai dentro da economia criativa através da arquitetura. Só que não é disso que eu estou falando de atividades que não têm muito suporte, como os músicos, os poetas, os atores, atividades que têm potencial, mas ainda não estão muito desenvolvidas. Então esse pessoal mereceria um suporte maior, a partir de um mapeamento legal, entender onde é que eles estão no território da cidade, e começar uma coisa que a gente chama de arranjos produtivos, criar links, redes entre essas pessoas de forma geral. E aí entra a história de políticas públicas, né? Mesmo de políticas públicas de incentivo, coisas que a gente já tem algumas coisas nesse sentido. Mas capacitação, como você comentou que tem esse projeto, né, que vocês ensinam a molecada a entender o universo de um estúdio de TV, isso, por exemplo, cai dentro da economia criativa, porque o que é o produto da indústria criativa? É o próprio figura criativa, o próprio cidadão criativo, esse que é o produto. A indústria criativa, ela cria pessoas criativas. Então a FEGO, por exemplo, é uma indústria criativa, uma indústriazinha criativa, né? Entre aspas, uma fabriquinha de pessoas que vão sair dali sabendo tocar, sabendo cantar, sabendo atuar. E são economias alternativas, que não é muito foco de forma geral no Brasil, mas o Brasil é muito focado em economias convencionais ainda, né? Então, esses figuras saem por aí podendo trabalhar também. Quer dizer, não é o foco até dar uma crise como essa que nós estamos passando, né? Que a pessoa sai da grande indústria, por exemplo, sai de uma Volkswagen e de repente ele lembra que ele sabe tocar e vai tocar no barzinho, vai tocar na noite, né? É uma forma de ganhar a vida. Se você for parar para pensar que essas crises que a indústria está sofrendo agora, é sobre isso que essas escolas de economia do passado estavam falando, que as pessoas estavam cada vez mais consumindo bens que eram simbólicos e não bens que eram materiais, bens imateriais, vamos dizer assim. E o que é a cultura, o que é a arte, são bens materiais, né? Hoje em dia se tem duas calças, uma tem um selo de uma marca tal, a outra é igualzinha sem o selo, essa custa muito mais do que essa, né? O que um artista faz? Vou dar um exemplo de um Picasso, né? O cara pega uma tela em branco, que vamos supor custou R$50. Se ele fizer um risco, custa 50 mil. Né?
Porque é imaterial, é imensurável, é simbólico. Nossa, foi o Picasso que fez. Agora um artista começando pega uma tela de R$50, faz um risco e não vale mais nada, não vale nem R$50. Então o que agregou valor ali, né, naquilo ali? É o símbolo, é o que as pessoas acham, o que as pessoas esperam, são os desejos, são outras realizações que as pessoas estão consumindo hoje em dia. E as gerações estão mudando, e cada vez menos os jovens que não querem mais ter carro, e querem ter mais liberdade, não querem ter um plano de carreira numa empresa, né? Essas teorias das gerações aí estão explicando um pouco isso, né? Eu vi meu pai a vida toda fazer tal coisa, eu já começo a corrigir os erros na minha vida, né? E as gerações vão mudando e vão mudando também os processos, né, de demandas econômicas. E a economia criativa estaria trabalhando dentro dessa história. Quando você coloca essa crise industrial atual, não é nada de atual, na verdade é um movimento que já vem há muito tempo. O Brasil ele começa a se industrializar no mestrado, depois de estudar um pouco isso, tardiamente, e comprando sucata industrial de países de primeiro mundo. Então a gente tem uma relação de dependência muito forte. Eu acho que uma estratégia boa para a gente seria trabalhar em cima dessas economias que pegam essas pessoas que você comentou. Pessoas que saem do primeiro setor, do segundo setor e vão para o terceiro setor, que é o setor de serviços, e vão prestar serviço por conta própria. Né? Felipe, como que do outro lado temos as pessoas, né? Sim. Como que fazer com que as pessoas elas entendam que elas são potenciais indústrias, são potenciais fontes, né, de criação, de criatividade, né? De que aquilo que ela faz em casa, o artesanato, a modelagem, né, pode se transformar no principal fonte de recurso para ela. Né? Eu creio que é assim, é a capacitação, divulgação. Eu creio que aí é onde o poder público poderia ajudar muito, né? Ajudando, motivando esse mapeamento, estimulando as pessoas a pensarem nesse sentido, programas de levar cursos mesmo, de forma geral, conscientização, campanhas de conscientização e informação, né, de pessoas. O que eu acho que Taubaté nesse sentido, eu acho super legal, porque a gente tem uma escola, que é a Frei Camargo, que eu comentei, que já é uma escola que nenhuma cidade do Vale tem, né, uma escola municipal, que é uma política pública, né. Uma escola municipal, há um tempo atrás tentaram levar a Frei Camargo para a pasta da educação, né, ela está dentro da pasta da cultura e tal, que é um absurdo uma escola daquela funcionar em moldes convencionais, né, em relação à educação, porque a economia criativa tem outro viés, é um outro formato, um outro modelo, as pessoas são de outro formato, de outro modelo. É interessante, porque com arte, você só não faz, você ao mesmo tempo que você está lidando com atividades artísticas, existe um envolvimento da pessoa com ela mesma, existe um crescimento pessoal, existe um envolvimento ético, existem outras relações, né, que são muito diferentes da indústria tradicional, onde o que está sendo visado é lucro, é dinheiro e tal. Né? Não que a economia criativa vai ser uma solução para o capitalismo, de forma geral, para essa crítica que tem sobre o capitalismo. Não, tudo bem ganhar dinheiro, não vejo problema nenhum nunca com relação a isso. Mas as pessoas talvez tenham que ter mais liberdade de trabalhar com o que gostam, né? De fazer, de um talento que tem um recurso de sobreviver, vamos dizer assim. E para isso eu creio que a FEGO cumpre um pouco esse papel do ponto de vista do poder público. Uma política que fornece cursos de baratos, né, acessíveis para a população, e poderia ser muito mais. E da FEGO poderiam ter programas que fazem com que esse figura, o que ele aprendeu ali, um programa desse cara ter aonde apresentar depois e por aí vai. Né? Não seria o caso, de repente, de implantar nos bairros pequenos módulos, pequenas casas de cultura, por exemplo, para fomentar isso? Sem dúvida, é muito legal, como um ponto de cultura, né? Inclusive, assim, a cidade poderia ter algum tipo de central de fornecer, vamos dizer assim, informação para agentes culturais e que replicassem esse raciocínio e também começar a entender que existem políticas federais, estaduais e municipais que têm que ser alinhados. Então, o plano nacional, esse plano municipal que está alinhado é um avanço, entre aspas, né, porque depende muito do conselho. O conselho não é paritário, acaba sendo muito paritário, então a prefeitura acaba tendo sempre mais voz do que a população. A população que eu digo assim, a chamada classe cultural, a classe artística, né? Tem um autor que ele diz que o problema das economias da criatividade e dos artistas é que eles não se veem como classe.
As pessoas são desagregadas, desunidas. Então essa união seria uma forma, talvez seria uma solução, né? Todo mundo começar a falar a mesma língua. E aí, de repente, nos bairros poderiam ter, talvez, pequenos centros de formação, de difusão desse conhecimento e de explicar, por exemplo, as políticas que o governo federal fornece, que o Ministério da Cultura fornece para os diversos tipos de projetos que tem por aí, que as pessoas têm vontade de fazer e tal. Mas não há um medo do poder público e das pessoas se empoderarem e se libertarem, por exemplo, não sair dessa dependência que até agora existe? Pois é, cara, essa é uma coisa que a gente sempre chega nesse ponto, né? Quando vai falar de política de cultura no Brasil, você sempre acaba chegando na conclusão de que os caras, de certa maneira, existe um vício do poder público, que é ele que vai prover a escola pública, é ele que vai prover a capacidade, a possibilidade de uma criança estudar e tal. Existe um funil ao contrário, né? A universidade federal é de uma qualidade e é de graça, e a escola pública é de graça, que é ruim, então o cara nunca vai conseguir atingir uma federal, então o cara que estuda em escola pública tem que pagar uma universidade, e vice-versa. Então eu acho que existe realmente uma estratégia de desmonte aí vamos dizer assim, da capacidade de articulação da população como um todo, né? Não dá para dizer, se não tem estratégia, é assim que o resultado acaba sendo esse, né? O produto acaba sendo esse, ainda que não há estratégia. E eu não sei, porque eu fico pensando assim, né? A hora que os políticos começaram a perceber, né, que um mundo melhor para mim é um mundo melhor para todos, então para mim a melhor maneira de eu ter uma cidade boa para mim é tendo uma cidade boa para todos, né? Agora, esses caras, de certa maneira, acho que os empoderados se fecham nos seus mundos, bolhas, e acabam que veem pessoas como números. Na minha opinião, eu acho um absurdo, sinceramente. Esse nível de corrupção que o país tem, tá, né, que a gente percebe a cada dia, você vê que não há realmente uma preocupação muito grande de desenvolvimento, né, e sim de mantenimento de poder. Aí já é uma outra discussão, uma outra briga, que talvez é melhor a gente nem entrar. Mas eu vou entrar numa discussão agora com o artista de um lado, né? O artista visual de um lado e o arquiteto do outro. Pois é. Quais são as perspectivas para Taubaté até os 400 anos? Então, faltam 38 anos, né? 38 anos, é. É quase o tempo de vida que eu tenho, é rápido, né? Nossa. Piscar de olho. Taubaté, o que precisa fazer para chegar com os 400 anos, não estando mais entre os 40, mas estando entre ali os 10 DHs, 5, 6. Então, eu vejo assim, eu tenho uma crítica com relação a esse índice, por exemplo, né, se o IDH de Taubaté é 40, e por onde eu ando na cidade eu vejo crime, eu vejo uma molecada meio sofrida, meio bagunçada, eu fico pensando assim, não é que nós estamos bem, é porque ao contrário, né, que o resto está muito mal mesmo, né, porque, veja bem, a gente anda pela cidade, vê esse trânsito, vê prédios crescer, nossa, a cidade está se desenvolvendo. Pelo contrário, a cidade está se crescendo e esse dinheiro está indo para a bolsa de alguém que não está distribuindo de uma forma equalizada, vamos dizer assim. Acho que daqui para frente, agora tem esse novo pacote aí do CAF que vai ser aprovado, né, que o prefeito pretende fazer um festival. Mas começou a pegar a questão das calçadas, né, mudança do centro, né? Pois eu acho que alterações da reforma no centro. Reforma no centro histórico, merece um carinho muito grande, né, um centro histórico dos mais antigos do Brasil, se parar para pensar, traçado urbano. Eu acho que daqui a 40 anos é um trabalho de formiguinha, né, de difundir projetos como o de vocês, por exemplo, de dar voz para a população que é local, as temáticas locais, a problemática local, né, e a população se apropriar muitas vezes de discussões que são delas. E um outro teórico que ele fala muito sobre planos de bairro, né, o desenvolvimento local, vamos dizer assim. Então, cada comunidade, cada pedacinho da cidade tem que começar a se organizar e criar demandas. A população deveria ter uma agenda que é dela, né? Quando um político chega pedindo voto, a população já sabe qual que é a própria agenda. Ela não espera o político fazer uma agenda para ela, num plano de governo, né? Na verdade, se a população se articular, e é uma coisa muito complicada, de você ter um efeito disso em escala grande, mas daqui para frente Taubaté tem, é muito promissor, de certa forma, né? Mas, enfim, a cidade está recebendo cada vez mais cursos universitários, e agora abriu mais uma faculdade de arquitetura, se eu não me engano, investimentos. Eu creio que tem que ter revitalização, né, de centros, patrimônios, se for falar de aproveitar a minha temática da economia criativa, né?
Então tem muito potencial pela frente. A própria Estação do Conhecimento que foi inaugurada, lá é uma promessa de mais um espaço cultural na cidade, né, que pode fornecer esse tipo de atividade. Eu vejo eu não consigo ver que a cidade vai nesse sentido criativo, que o mundo inteiro está falando disso, alguns vereadores estão falando disso, eu já vi até o próprio prefeito falando disso, mas efetivamente eu nunca vi nada acontecendo. Né? Entre falar e agir existe uma lacuna muito grande, né? Pois é, o que você tem é doação de terreno para novas indústrias, que vão gerar emprego. Tudo bem, na minha opinião, vão gerar lá 100 empregos. Mas esses empregos normalmente são empregos de mais desclassificados, assim, vamos dizer assim. Né? Vamos supor, um profissional hoje em dia com um violãozinho debaixo do braço, né? Hoje em dia a Taubaté já está com uma economia bem desenvolvida na música. Quando eu comecei a trabalhar com música há muito tempo atrás, você não tinha onde tocar, ninguém queria pagar cachê, nem nada. Hoje eu tenho vários amigos que vivem de música na cidade. Né? E vivem de música e vivem tranquilos. Né? E tem potencial, tem diversas companhias de teatro na cidade. Né? Então existem outras alternativas que podem ser estimuladas para que daqui a 40 anos a gente tenha uma cidade com mais diversidade de cultura, né? Com uma identidade local mais reforçada, com equipamentos públicos voltados para a cultura. A gente tem agora, recentemente foi retirado aquele palco da Praça do Epaminondas, que era um espaço cultural que a cidade tinha. Atividades que aconteciam ali todos os sábados, o que seja, né? Mas era lá uma opção onde, tipo, vira e mexe tinha alguém lá tocando. No meu mestrado eu mapeei algumas questões da cidade, né? Bens públicos, eu fiz um mapeamento de todos os monumentos públicos, fiz um mapeamento de políticas culturais que a cidade fornece, aquele cadastro dos músicos e tal. Esse cadastro, por exemplo, como artista, não quis me cadastrar, porque a exigência é tão grande, parece que você está... Processo burocrático. É um processo extremamente burocrático para uma população uma população informal. Né? Então tem que ter um cuidado um pouco maior, né? Parece que já faz para não dar trabalho. Pelo contrário, tinha que acolher, né, essas populações. Porque a maioria da economia criativa, infelizmente, ainda está muito baseada no comércio informal, na informalidade. Né? Agora com esse Simples nacional, então os músicos já podem ter lá pelo menos um CNPJ, dar uma nota fiscal. Então essa política do Simples aí, da MEI, né, a microempresa individual, eu acho que já foi um fio da meada muito legal aí para os pequenos negócios, para os médios negócios. Eu estava vendo uma entrevista anteontem do Celso Furtado, do Vox Populi, de 1982. 1982 já faz o que de anos aí, né? Eu tenho 37, 35. E ele já estava falando isso, né? Que a gente já está perdendo o bonde do mundo, porque a gente está focando em indústria convencional, o mundo já estava falando de economia da cultura, né? Ele já estava falando que das pequenas e médias empresas, o Brasil é muito focado em empresas governamentais de grande porte. Né? Tudo no Brasil parece que tem que ser de grande porte. A gente está vendo a bagunça agora aí com Odebrecht, Petrobras, isso aqui. Qual que é o exemplo da Inglaterra? Né? Desde o comecinho, o governo fomentou a livre iniciativa dos pequenos empresários. Né? Os caras construíram um país e devagarinho foram sendo mediados, regulados pelo governo e tal. Mas a pequena e média empresa, segundo o Celso Furtado, é o grande foco, é o grande motor da maioria das nações de desenvolvimento de primeiro mundo hoje, inclusive dos Estados Unidos. Então um cara que tem uma ideia qualquer lá, os caras já, opa, esse cara é um empreendedor, traz esse cara para cá, dá o suporte para ele, vai desenvolver, ele vai gerar emprego, ele vai não sei o que lá. Né? E hoje, com um terreno que você doa para uma empresa gerar 100 empregos, uma fábrica tradicional, a cidade vai lá e doa um terreno para essa fábrica para gerar 100 empregos, você estimularia pelo menos 1000 figuras criativas, né, dado ao pouco investimento necessário para esse tipo de atividade. Né? Quer dizer, quando a gente fala de poder público, não é somente a prefeitura que a gente está dizendo, não. Exatamente. O Felipe deu um exemplo aqui dos patrimônios que existem na cidade. Muitos patrimônios que estão fechados aqui não pertencem à prefeitura, viu? Pertence aí à Cúria Diocesana, que é o caso do Cristo Redentor. As pessoas vêm de fora para ver o Cristo, chega lá, está fechado, não pode nem tirar uma foto no pé do Cristo lá. Terrível, e a Cúria está esperando a prefeitura, o governo, para poder fazer a reforma. É o caso aí da nossa Igreja do Rosário, né? Capela do Pilar,
né, que foram por muito tempo atrações da nossa cidade, né? Eu mesmo frequentei muito o Café do Pilar, está lá fechado também, esperando que caia, né? Pelo amor de Deus, né? É o caso da Vila Santa Aleixo também, que vocês viram na foto aí, né? Nós podemos dizer que Taubaté, como diz o hino, é a mesma cidade com alma que nasceu no alvorar do Brasil? Ou não? Eu acho que de certa forma sim, né? A cidade tem lá a sua alma inicial muitas vezes preservada, né? Taubaté recebeu camadas novas de pessoas que vieram para cá trabalhar em diversas atividades, é uma cidade muito diversificada, né? Eu diria que Taubaté é uma cidade criativa do ponto de vista que ela tem muita diversidade de pessoas e atividades, que é uma das premissas de uma cidade criativa, né? Onde você mistura muita gente diferente, onde as trocas vão acontecer de uma maneira mais intensa. Ao mesmo tempo, a cidade não tem centros culturais. Quando eu digo centro cultural, não são espaços fechados, com algum músico apresentando alguma coisa. A cidade não promove encontros entre essas diversidades. Então, é uma diversidade muito grande, só que é uma segregação também ao mesmo tempo, simultânea a essa diversidade. Então, por exemplo, na época da faculdade é onde tem a maior troca de ideias, as faculdades se misturam, os alunos, não sei o quê. O mercado de trabalho já é uma questão mais ferrenha, mais competição, mais competitividade. Mas eu acho que a cidade tem uma alma interessante ainda, né? É uma cidade acessível, média, 300 mil habitantes é uma cidade média, uma cidade acessível, né? Problemas de trânsito que a gente tem são dados à nossa evolução urbana, de uma cidade colonial que foi crescendo, né? Coisas que têm solução, cada vez mais, né? Ao mesmo tempo, o que a gente dá para promover aqui são encontros, né? Trocas de ideias mesmo, né? O que levou a Inglaterra do século XVIII e XIX a desenvolver o iluminismo, tal, foi um estímulo à troca de ideias, ao livre acesso, à livre troca e acesso de ideias, né? As pessoas trocavam ideias o tempo todo sobre como resolver os problemas delas mesmas, do local, da região, do país, sei lá. E daí começou, né, o estímulo à pesquisa científica, estímulo à pesquisa acadêmica. Dentro da Unital, com quantidade de mestrados que já não foram feitos, que se fossem considerados pelo poder público, poderiam ter várias soluções saindo dali também, pesquisa e tal. Bom, pelo que você está apontando, o uso do espaço público é essencial para a promoção dessa troca de ideias e mudança desses paradigmas, né? É o caso da ocupação das praças, né, das ruas, né? Muita gente tem medo da rua, tem medo da praça, né? Mas seria um local para transformação, né? É a transformação. O espaço público que a gente hoje em dia entende como as ruas e as praças, né? Na verdade, que parecem ser espaços de lazer. Uma praça hoje em dia parece que é um espaço de lazer, espaço aberto para o lazer, para ficar tomando sol. Na Grécia Antiga, a praça pública era um espaço de discussão da coisa pública, né? É onde as pessoas iam para a praça para debater as questões públicas. Aí os sistemas representativos e tal, né? Como é que ia funcionar, quem que ia governar, quem que ia ser lá, essa história de fóruns abertos, de assembleias, sabe? Nasce com o nascimento da própria democracia, onde os espaços públicos tinham essa função, o debate da coisa pública, né? Como é que a gente vai se organizar como coletividade, como sociedade, por aí vai. E os nossos espaços públicos hoje são o quê? Na verdade são espaços vazios, entregues muitas vezes ao Deus dará, porque as próprias pessoas não se apropriam. E aí eu não vou falar mais de poder público, vamos falar das pessoas comuns também, né? Se eu muro a minha rua inteira, a rua vira de ninguém, e aí eu estou dando margem para que aquela coisa cheie, enfim, né, aconteça outras ameaças ali. O espaço público é muito visto com medo hoje em dia pela população, né? Ninguém anda na cidade à noite, né? As pessoas não se relacionam, né? Vizinho não se relaciona mais com o vizinho, né? Pois é, e aí eu fico questionando, né? Será que é o quê? A televisão que foi para dentro das casas com programas realmente aterrorizantes de crime e tudo mais? Se o mundo fosse realmente podre, como a televisão mostra, a gente não estava aqui trocando essa ideia, eu não atravessava a rua com tranquilidade. O terrorismo às vezes é maior do que parece. Na minha opinião, é meio uma sensação de que a ideia é aterrorizar, as pessoas por garantia se fecham e se individualizam, né?
E aí também tem outras relações aí que são mais complexas, que também a gente não tem tanta capacidade de analisar, vamos dizer assim. Pois é, me fez lembrar aí a pergunta que usualmente me fazem com relação à minha experiência no Rio de Janeiro, né? Você não teve medo de morar no Rio de Janeiro? A mesma sensação que eu tenho em Taubaté, eu tenho no Rio de Janeiro. Pois é, cara, é verdade. Na verdade tem que ter coragem de pôr, como diz por aí uma frase que pegou muito, né? Tem que ter coragem de pôr a cara no sol, né? No sol, na chuva. Uma vez à noite, na faculdade, fomos fazer uma excursão para o Rio de Janeiro. Passamos lá uns 4, 5 dias, andando por lá, e o estudante já viu, né? Vai entrando por tudo quanto é buraco, a gente estava nem aí, funcionando. A gente desceu em Taubaté, um domingo à noite, 11 horas da noite, na faculdade de arquitetura, e a gente morava na Monção, eu e um parceiro meu. Itajubá, inclusive. A gente foi assaltado debaixo do viaduto. Pois é. A gente ficou 5 dias no Rio de Janeiro, entramos inclusive, andamos lá, pra caramba lá. E a hora que desceu em Taubaté, a gente foi assaltado a mão armada. Né? Então, e aí? Né? É tudo muito relativo. A gente tem que começar a parar de generalizar tudo, né? E começar a relativizar mais as coisas. Bom, Felipe Rezende, tem algum endereço, site, que as pessoas possam conhecer mais esse trabalho? Pois é, cara. Algum momento que a pessoa possa visitar o escritório também, seu de arquitetura, seu ateliê, fique à vontade para deixar os contatos aí, por favor. Obrigado. Atualmente eu tenho um ateliê na cidade, que onde eu moro é o meu ateliê também. É um sobrado que eu moro em cima, embaixo é o espaço de trabalho. Lá eu desenvolvi durante o que chama Casa Oficina, eu chamo de Casa Oficina, que é realmente uma casa oficina, onde eu desenvolvo uma série de questões. A minha formação é bem diversificada, então eu já trabalhei com serigrafia, hoje eu trabalho com stencil, com pintura propriamente dito, eu faço objetos de reciclados, né? Objetos que eu reaproveito do lixo para desenvolver luminária e outras coisas e tal. E fica ali na rua Getúlio Vargas, 141, né? O Getúlio Vargas, o Getúlião, o Viva Getúlio, fácil de lembrar dele, né? 141, aqui no centro mesmo. E aí tem o meu Facebook, facebook.com/ifart, meu apelido é if, né? Então é IFART, e o meu Instagram, que é iflab, que é onde eu divulgo os meus trabalhos como artista, né? Eu tenho alguns trabalhos desenvolvidos na cidade, essa pintura do outro lado da rua aqui foi eu que fiz, essa moça tá no muro bem envelhecida já. Essa moça me intriga todo dia. Eu não sabia que eu estava diante do autor. Pois é. Pois é. Então eu tenho essa pesquisa de fazer trabalhos na rua, né? Levar esse movimento novo de street art aí, de grafite, eu tenho um pouco desse trabalho. Bacana, eu vou convidar você para o do lado de cá daqui a pouco. De repente a fachada da universidade aí. Vamos brincar com certeza. Felipe, arquiteto, artista visual, muito obrigado por trazer essa aula, né? Imagina, sobre a nossa cidade, sabe? Novas perspectivas, né? Novos caminhos que a cidade pode tomar. Quem dera aí nossos comandantes aí do governo possam olhar sobre isso, né? Começando de repente promovendo uma audiência pública, uma sessão de câmara, por exemplo, na praça pública, o prefeito um dia tendo um expediente na praça, né? Para ter um olhar de repente mais humano sobre a nossa cidade de Taubaté, que precisa, viu? 372 anos, tem muito para morar sim, mas temos muito para melhorar. Felipe, muito obrigado. Eu agradeço. Né? E o espaço está sempre aberto aqui. Obrigado. Muito obrigado. Bom, a gente está indo embora. O Chico Iringue já chegou aí, se não me engano, parece que eu já ouvi a voz dele, né? Aqui do lado de fora. O programa Cidade em Ação vem na sequência e hoje o convidado é o ex-prefeito, o ex-vereador, né? E também uma pessoa que estuda muito na cidade de Taubaté, Antônio Mário Ortiz, né? Então a gente vai ficando por aqui, agradecendo você que acompanha a gente durante toda a semana. Mas semana que vem a gente está de volta. Vamos aproveitar. Daqui a pouco, às 8h40, a FAMURT Taubaté disputa lá nos Estados Unidos a categoria Banda Show. E dependendo do resultado, a gente pode ser aí bicampeão geral, né, mundial na categoria de fanfarras e bandas. E o Mistal vai estar recebendo lá no telão, quem quiser assistir, o pessoal da FAMURT que ficou em Taubaté pode ir aproveitar. Bom, vamos embora, Marcelo? Está na hora da gente ir embora e até segunda-feira a gente está aqui de volta.